Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Saúde Mental e Psicologia. Olá para você, Tony, para você, ouvinte internauta. E olá, com muito carinho, para nossa psicóloga, a Vanessa Cristina Alvarenga. Seja bem-vinda, Vanessa, tudo bem? Como é que tem passado os últimos dias? Tudo bem, Leide. Espero que estejam todos bem também. Boa noite a todos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje um tema assim, emoções. Sim. Se você é ser humano, você está sujeito a emoções. E a gente está caminhando aí para a reta final de 2023. Todo fim já é difícil, Vanessa? Com toda certeza. Fins, eles são simbólicos, né, Leide? Então, falar sobre emoções atrelada ao final de ano, acredito que é extremamente necessário porque mexe muito conosco. Pois é, vamos falar um pouco desse fim, assim, eu tava vendo esses dias um meme da pessoa dizendo assim, nossa, chega dezembro, a pessoa acha que vai fazer academia, que não fez o ano todo, a pessoa acha que vai consertar todas as relações que estavam complicadas e dá um sentimento bom, assim, que a pessoa acha que é capaz de tudo. Tem um pouco disso também? Sim, o sentimento de capaz de tudo e também um baita sentimento de ansiedade com isso tudo, né, Leide? O sentimento justamente de uma emergência, de algo que às vezes não foi feito um ano todo. E isso também é o que a gente deve tomar cuidado e que eu vou falar aqui ao longo do programa de hoje. Então, vou começar falando o seguinte, ó. Final de ano, então, é um momento de reflexão. Porque é um momento de encerramento de ciclo. E todo encerramento de ciclo nos faz pensar, nos faz refletir. Justamente o que você veio falando, né? Então, o que eu fiz esse ano? O que eu preciso mudar? Quais metas que eu tinha que eu acabei não cumprindo? Será que ainda dá tempo? Então, são todas reflexões que acabam vindo aí no final de ano no nosso pensamento. E lembra que eu sempre explico para vocês, a nossa vida é pensar, sentir e se comportar. Então, se eu tô no final de ano com esse pensamento, com muitos questionamentos e muito cobrança, né? Autocobrança, não fiz isso, não dei conta disso. E já junta o ano que vem, o que vai ser, o que eu vou fazer. Vai virando um caos de sentimento e, consequentemente, de comportamento. Então, cuidado que nós temos que ter. Cuidado com o que, então? Em organizar o nosso pensamento nesse final de ano. E como é organizar o pensamento? E você até já me deu o gancho para uma pergunta. Porque tem as frustrações também, né? Ah, com toda certeza. O risco de ficar muito frustrado agora é grande, dar aquela depressão de final de ano, aquela tristeza, melancolia. Sim, justamente. Sentimentos que a gente acaba tendo bastante nesse final de ano é a ansiedade e a tristeza. Justamente por essas reflexões. Aí, Leide, eu vou só pegar o gancho e respondo o que você falou. Fica à vontade. Reflexões são necessárias. Óbvio, é importante sim a gente fazer essas reflexões, mas nem sempre elas são confortáveis. E aí a gente ir muito, como eu falo, pro nosso adulto. E fazer o quê? Tentar fazer o máximo que a gente pode, Leide, reflexões reais a respeito disso tudo. O que eu quero dizer com isso? No programa de metas, quando nós falamos sobre isso, muitas vezes, quando a gente vai fazer metas ou avaliar metas que estabelecemos para nós, a gente tem uma tendência a ser mais catastrófico. O que eu quero dizer com isso? Então minha meta esse ano muita gente fez a meta do treino, né? 200 treinos por ano. Como assim? Não sabia disso. Não, esse ano foi demais essa história. De tantos treinos por ano. E a pessoa ia, por exemplo, um de 200, 2, até para se, como que eu vou dizer, disciplinar a conseguir fazer uma meta aí de treinos. Só que o que a gente tem que fazer quando a gente vai avaliar, então? Conseguir ou não cumprir a minha meta lá de 200 treinos por ano? O que realmente aconteceu na sua vida? Porque muitas vezes eu faço uma meta, mas quando eu vou cumpri-la, às vezes eu não consigo por N questões. Aí que tá o X da questão. N questões eu digo, então não consegui cumprir essa meta por minha responsabilidade ou porque aconteceram coisas externas que ajudaram a não conseguir cumprir aquela meta. Entende a diferença? Sim, porque você corre o risco de sentir culpa de uma coisa que não estava no seu controle. Perfeitamente. E quando a gente vai fazer a avaliação disso, lembra da questão do remorso, da culpa? Sim. Muitas vezes, né, eu me sentindo culpada, eu não vi o que realmente aconteceu à minha volta. Por isso que, até pra gente, então, fazer essa avaliação do que foi, é muito importante que a gente esteja com os pés no chão. A gente consiga entender
o todo que aconteceu conosco. Porque o que eu quero falar é o seguinte, Leite, tem anos que a gente simplesmente só sobrevive e tá tudo bem. 2023, eu acho que é um desses anos. É? E olha que aqui, com perdão de estar cometendo algum pecado, porque em relação a 2020, que foi o ano da pandemia, Sim. com certeza esse ano foi mais leve. Mas é um ano de muitos consertos e, às vezes, uns novos pensamentos. Você tem que se reestruturar mentalmente. Isso não é fácil, né? Com toda certeza que não. Aí quando você diz... mas eu vejo, se a gente for ver 2020, 2021, igual você falou, anos extremamente pesados ainda em época de pandemia. Mas esse ano, justamente por a gente, vamos assim dizer, né, ter decretado o fim da pandemia e tudo, foi o ano que a gente mais se cobrou. E o ano das sequelas também, né? Porque as sequelas ou Isso. não foram tratadas ou estão sendo tratadas. Isso, tanto físicas quanto emocionais. As emocionais, Vanessa. Sim. Por isso que o termo desse Sim. programa é emoções. Isso. E aí, Leide, eu acho que uma outra coisa aqui das minhas anotações é pra gente, pra eu não deixar de falar o seguinte. Não, e você seguiu esse raciocínio que eu sei que você estuda antes de vir pra cá, né? Justamente, ó. Final de ano tá ligado à finitude. Ou seja, né, igual a gente falou, nos colocar a refletir sobre esse assunto que geralmente a gente gosta de fugir, que é o fato que tudo tem fim. Lidar com a finitude também é muito difícil para nós enquanto seres humanos. O ano finda, termina, e com ele terminam muitas coisas. Então, aquilo que eu não consegui fazer, ou aquilo que eu gostaria e não consegui, ou então também o fato de ter conseguido lidar com tudo isso, e tudo isso traz muita emoção para nós. Então, assim, é uma época que a gente transborda emoção. Seja emoções positivas, sejam as emoções mais negativas, mas é fato que o final de qualquer ciclo mexe muito conosco. Sabe o que eu tô pensando aqui ouvindo você falar? Por exemplo, a gente às vezes tem mania de ir adiando alguns fins na vida. Um relacionamento, uma amizade que não é tão verdadeira, ou uma conversa que você tem que ter com o filho e com a filha você não tem. Só que o ano não, né? Matemático. Isso. Ele chega ao fim. Isso. Você querendo ou não, ele acaba. Sim, só que aí também com esse final de ano, justamente porque a gente faz as nossas avaliações do que foi positivo, daquilo que foi negativo, que nos leva a reviver muitas emoções e muitas vezes, Leite, também nos leva a entender que a gente precisa de encerrar alguns ciclos na nossa vida. Seja ciclo, às vezes, de um relacionamento amoroso, de um relacionamento de amizade, ciclos, às vezes, doentio que eu estou estabelecendo com o dinheiro ou mesmo com a alimentação. Então, são várias questões que vêm à tona nesse encerramento de ciclo anual. Pode continuar com o seu raciocínio, fica à vontade. Entende? E isso faz a gente reviver uma descarga emocional muito grande. Como eu disse, então, é um momento de intensidade de emoções. E aí é um momento também que muitas pessoas podem avaliar a necessidade, inclusive, Lei, de procurar uma ajuda profissional. Que aí é aquele tal negócio, o ano que vem eu procuro. O ano que vem eu começo uma terapia. O ano que vem eu procuro um psiquiatra. Final de ano é assim mesmo, vai passar. Mas será que é dessa forma? E será que você não é uma pessoa, então, que todo final de ano tá ali passando por alguns sentimentos aí muito difíceis na sua vida e vai só adiando? E isso vai virando o quê também? Um ciclo vicioso. Sabe o que eu pensei aqui agora, Vanessa? Vamos partir para o extremo também. As perdas, né, que ocorreram em 2023. Quem teve perdas, você vai falar sobre também. Né? Isso é falar agora também. As perdas de entes queridos, justamente. Então, é uma época que isso mexe muito conosco também. E o luto pelo que foi. O luto em geral, pelo que foi. Que é como se eu enterro um ano. É um luto mesmo. É simbólico. E a esperança do que está por vir. E Vanessa, eu conversando com as pessoas, eu não sei se muda na gente com o tempo a percepção da passagem do tempo. Sim. Eu andei conversando com as pessoas contemporâneas ali, minhas, 40, 50 e tal, e aí, assim, é unanimidade. Umas 10 pessoas que eu falei, nossa, esse ano passou muito rápido. As pessoas falam assim, Leide, eu não vi esse ano passar. Sim. Aí você conversa, por exemplo, com um jovem adolescente e fala, nossa, que ano demorado, meu Deus, parece que todos os meses eram de agosto e tal, não sei o quê. Sim. Muda a percepção da gente, assim, do tempo? Muda. E se a gente for ver racionalmente, Leide, hoje, igual você falou, né, pra nós aí, pra as faixas etárias aí, 50, 40, tá tudo muito dinâmico mesmo. A gente, pensa comigo, né? Vou fazer 42 anos de idade. Antes, eu lembro, ali na adolescência, o tempo tinha essa questão, parece que passava mais devagar, porque a gente tinha mais tempo para aproveitar a vida. A gente sentava na rua, a gente conversava com as pessoas. Uma semana é uma eternidade. Né? Isso. Você quer ver o susto que nós levamos quando a gente entra nas redes sociais, que tem o tempo que a gente gasta lá.
Ficar arquivado. E quando a gente vai ver o tempo que a gente gastou semanalmente numa rede social. Nossa, aliás, é um lembrete semanal de que eu tenho que usar menos o celular, que eu tô dedicando muito ao celular. Então, eu penso dessa maneira. E aí dá essa sensação que tá tudo passando realmente muito rápido. Porque você senta numa rede social, na hora que você for ver, foi 3, 4 horas do seu dia. Aí essa sensação de que o tempo sempre é pouco, tá faltando tempo para fazer tudo aquilo que precisa. E isso é extremamente sério também. E isso entra nessas avaliações também que a gente pode fazer durante o nosso ano. Como é que tá a minha relação com isso tudo? E até também, né, minha relação com essas redes sociais. E as próprias redes sociais também intensificam as nossas emoções de final de ano. Então, Vanessa, eu acho que uma coisa que eu tô sempre falando aqui, é clichêzão, mas é a comparação, né? Perfeito. É uma das questões que eu coloquei aqui. É a comparação de, o final de ano da fulana, ela vai pra tal lugar, vai fazer tal coisa. A família da outra é bem melhor que a minha. Olha lá, eles comemoram, eles estão juntos. Então, é o que eu falo aqui sempre, Leide. O maior veneno que a gente pode tomar é o da comparação. Então, eu e meu irmão, a gente sempre brinca, porque tem umas pessoas que a gente conhece aí, eles são perfeitos na rede social, só que a gente os conhece dos bastidores, né? Na vida real. E aí a gente sabe assim, não, são pessoas boas, trabalhadoras, mas são pessoas que têm problemas, mas na rede social é um amor. Isso. É um amor, é um exagero que eu e meu irmão, a gente fica brincando assim, lá, aquela família lá que é perfeita, a nossa não. Sim, e a gente deve tomar um cuidado. A gente brinca, que a gente acredita nisso, né? Sim, e a gente deve tomar um cuidado muito grande com isso. Porque isso acaba intensificando ainda mais os sentimentos de final de ano, de solidão, de sensação de que eu não sou suficiente, o que o outro faz é sempre melhor do que o que eu faço. Como eu disse, a vida do outro, a família do outro é melhor que a minha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrando, isso é um mantra. O que 90% das pessoas publicam na rede social é um recorte da vida delas. É um recorte, muitas vezes um recorte que nem aquele recorte apresenta a verdade. A gente está vendo aí a violência contra as mulheres, né? Apresentando uma vida social perfeita. Quando você vai ver, são mulheres que estão angustiadas e sofrendo violência, inclusive física. Sim, aí, Leide, a gente vai para um campo muito importante, que é o seguinte: cada um tem que fazer uma avaliação daquilo que nos toca. É sobre isso, sabe? Ou seja, vou ser mais clara ainda. Se eu vejo que entrar na rede social e ficar, então, vendo a vida do outro me incomoda de determinada maneira, melhor eu não fazer isso. Por que a gente busca tanto sofrimento com as próprias mãos? Então, parece um vício. Perfeito, é um vício mesmo. E até um vício, muitas vezes, para entrar ainda mais nessa tristeza, muitas vezes nessa depressão. Então, aí também, por isso que eu falo muito, né? Uma das frases que eu também repito muito aqui: viver é extremamente difícil. Porque viver, inclusive, me leva a eu ver aquilo que me toca, aquilo que é importante pra mim, aquilo que eu não deveria estar fazendo comigo mesma. Isso é extremamente sério. Vanessa, o programa tá pegando um feed muito bom aqui. Eu quero te pedir um intervalinho rapidinho e eu queria que você anunciasse o que a gente vai tratar. Vai continuar seu raciocínio, mas o que a gente vai falar no próximo bloco? Então vamos falar um pouquinho sobre metas para o próximo ano e sobre esses sentimentos em relação às festas que nós temos nesse final de ano. Ok, a gente volta dentro de instantes com a psicóloga Vanessa Cristina Alvarenga para falando sobre as emoções e as metas para 2024. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Olá, voltamos com o nosso programa Saúde Mental e Psicologia nessa segunda-feira com a Vanessa Cristina Alvarenga, que é psicóloga, professora e doutora. Vanessa, as emoções, as metas para 2024, eu queria que você continuasse o seu raciocínio. Sim, então vamos lá. Fazendo um gancho de tudo que a gente falou até agora, é saudável a gente fazer uma retrospectiva de tudo que nos aconteceu, sim, de todos os fatos. Isso é extremamente importante. Você acha que tem que escrever, ou mental, ou conversando com alguém, ou com o seu terapeuta? Como é que seria a dinâmica? Sim, não, vamos dizer assim, não tem um ideal, tem um ideal para cada um. Cada um escolhe o seu. Cada um escolhe o seu. Eu sou aquela que vou no meu bloco de notas do celular e vou colocando minhas metas pro próximo ano. Tá. Aquilo também que eu vi que não foi. Por que eu falo o celular? Porque eu tô com ele geralmente ali, na mão. Tá mais fácil, né? Então, aí eu já lembrei, já vou ali. Mas você pode ter um bloquinho dentro da sua bolsa. A questão teve um insight, já vai ali a nota. Sabe? E é importante, porque é importante eu ver aquilo que aconteceu de positivo comigo, aquilo que aconteceu de negativo, mas lembrando que nós falamos antes, colocando os acontecimentos nos seus devidos lugares. Então, Vanessa, eu fico pensando, tem hora que eu volto em algumas coisas da minha vida que eu dei uma importância tão grande, e aquilo não tinha aquela importância que eu dei, e eu sofri muito por causa daquilo. Sim, aí isso é a maturidade. Sim.
Né, Leide? A gente vai, com o tempo, justamente elegendo melhor as nossas batalhas. É sobre isso. Né? Com o tempo, a gente vai começando a eleger melhor elas. Igual você falou. Só que isso é um baita aprendizado. E quem sabe pode ser uma dica para quem tá nos ouvindo, justamente sobre isso, né? Avaliar o que foi as batalhas que eu enfrentei esse ano que não eram necessárias. Também começar a separar o que é meu, o que é do outro. Porque quantas vezes eu pego batalhas, eu pego pedras para carregar que não são minhas, são do outro. Você sabe que eu andei lendo esses dias, é a tal da falsa caridade, né? Você é bom com todo mundo, menos com você mesmo. Perfeito. É a falsa caridade. A caridade começa com você. Perfeito. Tudo começa conosco. Sim. Né? Tudo começa conosco. As nossas relações à nossa volta só vão ser saudáveis se eu tiver uma relação saudável comigo mesma. Se não existe isso. Igual eu falo muito, né? A gente precisa estar inteiro para estar se relacionando com as outras pessoas. Seja de forma amorosa, de amizade, no nosso trabalho, em todas as instâncias da nossa vida. E uma coisa também, Vanessa, eu sou favorável que todo mundo faça terapia, que busque, que leia, que ache aí o seu mecanismo mais rápido de conhecimento. Acho que a leitura, né? Às vezes a pessoa não tem um recurso para ir no psicólogo, no psiquiatra, mas tem a leitura, vai ler, vai aprender, né? Leite, só que quando você fala isso, principalmente na prática, nós vemos o seguinte, é uma questão de prioridade mesmo. As pessoas ainda se iludem muito que, então eu vou comprar roupa que vai melhorar, eu vou pra festa que vai melhorar, porque fazer terapia é difícil. Porque eu vou entrar em contato com aquilo que mais me machuca. Só que é só assim que eu vou me curar. Senão eu não me curo. Só que nem todo mundo, muitas vezes, está preparado para isso. É porque na terapia você se vê egoísta, né? Sim. Às vezes maldoso, maldosa. Ou você se vê... invejoso. Isso. Ou você também vê que você precisa se priorizar. E às vezes isso é muito doloroso. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa se colocar como prioridade. E isso vai mudar muita coisa na sua vida. E isso, Vanessa, que fique claro, não tem a ver com individualismo, tem a ver com autoconhecimento, né? Isso. Aí, mais uma vez, com a gente começou a falar agora, né? Sobre eleger aquilo que é importante e aquilo que não é. Nossa, e a paz de espírito vem em seguida, né? Com toda certeza. A terapia como que eu falo, né? É tomar um banho de mar pra né? Pôr tudo de ruim pra ir embora. Um banho de sal grosso, sem estar com sal, sem estar com a água, mas um banho de sal grosso. Isso. Não necessariamente logo no início, porque o processo terapêutico é outra questão também que a gente precisa desmistificar. Eu falo muito para os meus pacientes, não é saindo dessa porta aqui hoje que tudo vai mudar. E a terapia, mesmo, né? Ela se faz no dia a dia. Porque o pensamento também é um hábito, né? Perfeito. Mas você tem o hábito de pensar de certa maneira. Para você mudar, sabe o que eu acho assim? Eu sinto que a luz entrou na minha cabeça quando eu identifico o meu hábito e mudo ele. Perfeito. Tô voltando pro errado. Perfeito, mas é o que eu falei. Pensar, sentir, se comportar. Se eu penso uma vida inteira de uma forma, mudar essa forma de pensar, porque as crenças que a gente carrega, Leite, é a forma que eu vejo o mundo. Mudar não é fácil, gente, mas é libertador. É sobre isso. E uma outra coisa importante da gente falar é não se iludam com a obrigação de ser feliz. Não se iludam com isso. Fazer essas avaliações de final de ano tem muito também com isso. Mas eu não fui feliz, mas a fulana foi, porque ela fez tanta coisa. Não se iludam com isso. Gente, eu vejo que as pessoas fazem muito marketing de si mesmas. Sim. Eu não caio nisso, sabe por quê, Vanessa? Eu sinto energia. Perfeito. Então, às vezes a pessoa tá ali, eu já canso de ver, a pessoa tá ali assim, um poço de sorriso, de felicidade, só fotos maravilhosas, viagens. Mas a hora que eu chego perto da pessoa, eu sinto a energia tá triste. Sim. Aí cada um tem a sua vida, cada um tem sua história. Só que aí quando a gente fala sobre isso também, Leide, uma outra coisa importante. E o que a gente tá fazendo para melhorar o mundo, inclusive a relação com as pessoas ao meu redor? Igual aí, até pegando a questão do egoísmo que você falou, será que muitas vezes também, por isso que a vida, eu falo que ela é difícil, porque eu encontrar o equilíbrio nisso tudo. Eu tenho sim que me priorizar, mas eu também posso e devo me importar com as pessoas na medida certa. Fazer essa participação mais interessante na vida das pessoas. E muitas vezes a gente também não tá conseguindo fazer isso. Aí eu até linko com o final de ano. Quando as pessoas não se sentem extremamente sozinhas, porque as pessoas que estão lá em volta não percebem isso também. E não fazem nada para poder ajudar essa pessoa. Pois é, Vanessa, você tem um laboratório diário, que é o consultório, né? Que é a troca, que é a percepção e tal. Sim. Eu imagino que você deve ouvir muito que as pessoas, assim, elas estão na multidão, mas se sentindo sozinhas, né? Perfeitamente. E nós colaboramos muitas vezes para esse sentimento com o outro. Então, Leide, algumas questões que a gente pode destacar aqui, já, né? Porque o tempo passa correndo. As questões familiares, final de ano nem sempre é muito também
tranquilo, estar ali em família. Essa é que traz os atritos. A questão também dos encontros com a própria o ambiente de trabalho, né? Os amigos secretos aí de final de ano da firma. Os excessos, tudo. né, que as pessoas cometem. Sim, ou a tensão que as pessoas também vão para esses ambientes. A tensão justamente de ser perfeita, de chegar, né, de ser extremamente agradável. Então, tudo isso são questões que a gente precisa aprender a dosar também. E a gente precisa aprender a não se cobrar tanto. E uma dica para quem tá nos ouvindo: toma muito cuidado, que não é porque eu tô no final de ano, que eu vou, então ali na reunião de família, na reunião ali do trabalho, que eu posso falar o que eu penso. Aliás, na maioria das vezes, né? Acho que tá por aí. Acho que se a gente começar a entender que nem tudo que eu penso eu falo, acho que já melhora bastante esses conflitos. E muitas vezes também o que eu penso está equivocado. Perfeito. Você não ouviu os outros lados, né? Perfeito. E porque também, justamente, sou dona da verdade e eu nem tenho que ficar jogando tudo na cara de todo mundo o tempo todo. Eu penso, Vanessa, eu não sei se é um processo que eu tô passando agora, mas quanto mais informação eu tenho, menos eu quero falar. Sim, perfeito. Em se tratar de relacionamento, de família, tudo. Perfeito. Cada um salvador a delícia de ser o que é, já diria Caetano Veloso, perfeito. Né? E outra questão também importante a gente ressaltar de final de ano, dessas avaliações e tudo mais, é sobre a perda, como a gente falou um pouquinho, de entes queridos. Né? O momento de não estar com a pessoa querida no Natal, não estar ali na passagem de ano. Só que aí o que eu posso dizer para quem tá nos ouvindo lembrar que essa pessoa, o que ela gostaria que vocês estivessem fazendo, quem ficou. Geralmente ressignificar? Ressignificar. Eu falo muito isso, né, para os pacientes. Pensa, né, o que essa pessoa tão querida que não tá aqui mais com vocês hoje gostaria. Provavelmente ela gostaria que a família estivesse reunida, que vocês estivessem juntos. Provavelmente é o que ela gostaria. Você sabe que outro dia, conversando com uma menina muito interessante que eu conheci, ela é veterinária, e ela dizendo assim, numa tristeza, né, uma mulher muito bonita, mas falando assim, que perdeu um irmão com 35 anos, vítima de infarto. Nossa. E que ela disse assim, começou a falar, estávamos duas conversando com ela, e duas, né, eu e a outra, a gente gosta muito de terapia, a gente conversa muito sobre terapia, e ela falando que esse ano, o Natal dela, ela tem um filho bebê e tá grávida. Sim. E ela dizendo assim, que o Natal na casa dela não teria a mesma alegria, tal, porque eles eram uma perda recente. E aí conversamos muito com ela exatamente o que você falou, mas o que ele gostaria? Porque ela elogiou muito o irmão, disse que era a alma gêmea dela, eles estavam muito certos, bacana ouvir isso, né? Sim, sim. E ela dizendo assim que eles não iriam fazer um Natal festivo, nada, aí eu ponderei com ela assim, falei, mas o que ele gostaria que vocês estivessem fazendo? Sabe que ele queria essa tristeza? E outra coisa, o Natal tem um significado para o seu filho. Perfeito. Que não pode ser o dador da perda do seu irmão. Perfeito, então, perfeito. Mas você sabe que parece que ela... Eu falo que conversar é terapêutico, né? Sim, sim, principalmente quando você quer o bem do outro. Perfeito. Ela agradeceu demais também, a outra colega falou muito isso pra ela, falou assim, não, você tá grávida, ressignifica Natal, é um momento de união das famílias e tal, e faça homenagem pra ele. Perfeito. Você acredita que assim, a conversa fez bem pra gente? E acredito que pra ela também. Sim, porque faz a gente reavaliar tudo isso, né? Como nós estamos falando. E eu também vejo dessa forma. Então, é importante entender que também aí, né, as perdas, as mortes que nós vamos enfrentando ao longo da nossa vida são extremamente difíceis, porque é a finitude, aí já junta a finitude de um ente querido com a finitude do ano. Aí é uma bomba, relógio, vamos assim dizer, como eu falei, de emoções e de intensidade. Mas por isso a necessidade de falar sobre isso, muitas vezes se estiver doendo muito, procurar uma ajuda para poder organizar esse pensamento. Outra questão que eu faço um alerta, Leide, é para a questão financeira. Também vejo muito essa questão no consultório. Pessoas que às vezes se endividam para fazer uma festa perfeita para todo mundo. Tudo muito caro, né? Sim, ou se endivida para comprar presentes para todo mundo, sem poder. A pessoa não tá podendo, mas ela faz aquilo porque tem uma necessidade muito grande de agradar. Ou ela porque quer comprar o amor das pessoas fazendo isso, Marisa? O que seria? Não necessariamente, ou porque já virou uma crença também naquela um família, também, né? Um hábito, justamente. Mas, gente, toma cuidado com isso. A gente não paga um preço alto por ser realista, por ser pé no chão. A gente paga pelo contrário, quando a gente vai pelo outro caminho. Aí você deve alguém tá ouvindo, nossa, mas como é que eu vou chegar pra minha família? Todo ano eu que fazia a festa, sozinha, levava os presentes de todo mundo, mas esse ano realmente eu tô apertada, como é que eles vão, né, entender isso? Cada um vai ter que entender dentro da realidade no seu adulto, porque, como eu disse, aí você faz algo que você não pode, se endivida, aí vai passar o ano que vem inteiro, lidando com essa questão seríssima que você se endividou por algo que você não podia.
Isso é dolorido, né? Muito, e acontece muito, viu? Outra questão importante, a questão da alimentação, destaca também muito final de ano. Que alimentação é essa? Por exemplo, a compulsão, muitas vezes, porque então, né, vou comer tudo, aquilo que eu não comi o ano todo. Ou o outro lado da balança, que é a dieta. Nossa, eu tô de dieta, eu não posso comer nada. Isso também traz muito sentimento de frustração, de tristeza. Então, a palavrinha mágica, pessoal, lembra? Equilíbrio. Eu falo muito, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E nunca perca também essa questão do... Leide, eu não vou... Isso pra mim que tá bom, tá ótimo, já saciei, porque eu tô numa dieta, eu não vou passar disso. E lembrando, respeitar aquilo que o outro te fala. E aí, Leide, então, pra gente encerrar, o importante, então, igual eu falei, fazer essa avaliação do que passou é necessário, focando dentro da realidade. E para o próximo ano, focar em metas, objetivos e desejos reais. Reais e dentro da sua possibilidade. Dentro daquilo que você provavelmente vai conseguir fazer. Metas muito irreais só traz para nós muito mais frustração. Aí no final de 2024, quando você for avaliar essas metas, se elas forem metas muito irreais, você vai estar lá no final do ano que vem, novamente lidando com todos esses sentimentos que estamos falando aqui. As metas, Vanessa, elas começam assim com coisas possíveis, praticáveis. E lembrando que metas, justamente, elas devem sempre ser divididas, Leide. Eu nunca vou para a meta no final dela. Eu sempre tenho um caminho a percorrer até chegar nela. Exemplo, quero muito fazer um cruzeiro em 2025, um exemplo. Então, eu vou ter que 2024 todo me organizar para fazer aquele cruzeiro. Pois é, eu aprendi no Empretec, que é um seminário do Sebrae, né? Ele é da ONU, é o Sebrae que tem a patente dele no Brasil, que é muito interessante. As metas você tem que estabelecer ela por períodos. Perfeito. Então você faz as suas de 1 ano, ou de 5, ou de 10 anos. Perfeito. Ou de 20. Perfeito. Né? E lembrando que a gente também é importante dividi-las nas áreas da nossa vida. Então, eu tenho metas na área profissional, tenho metas na área familiar, eu tenho metas na minha parte de saúde física, emocional e assim por diante. E isso é extremamente importante. Lembrar que nós somos compostos por várias áreas na nossa vida. E a gente precisa aprender a dar atenção para todas. Mas é lógico que às vezes em determinado ano eu vou ter uma meta maior na área, por exemplo, profissional, a outra na área de lazer. Isso também é importante, porque eu também tenho que aprender que eu não dou conta de tudo. E você sabe, Vanessa, uma coisa que se você me permite dizer, eu penso que a gente sempre tem que estar atento à saúde. Perfeito. Porque você faz um monte de meta e você não conta com nenhuma doença. Perfeito. Então eu falo, cuida da saúde, né? Faz seu exercício físico, se alimenta direitinho, porque você faz suas metas. Gente, quando começa alguma doença... Perfeito, concordo. E alguma doença que poderia ter sido evitada, já complica muito o cenário. Sim, né? aí, Leide, só, né, para finalizar mesmo, lembrando que estabelecer metas mexe com mudança. Mudança de pensar, mudança de hábito, mudança de comportamento. E aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega, porque na maioria das vezes a gente quer o quê? A gente quer as metas, a gente quer ter metas, mas muitas vezes a gente não quer se esforçar, ou a gente não quer fazer as mudanças necessárias para que elas aconteçam. Aí fica meu alerta. E concordo com você. Para mim também, diante da minha experiência de vida, a meta física e mental também deve ser uma prioridade, porque só com a saúde física e mental em dia que a gente consegue alcançar as outras metas e objetivos da nossa vida. Vanessa, alguma coisa que você gostaria de ressaltar que esse período, assim, eu penso do ponto de vista psicológico, né, que é o nome do nosso programa aqui, Saúde Mental e Psicologia, tem um universo, mas algo que você gostaria de ressaltar, de falar, que a gente não tem abordado, assim, sobre fechando o tema emoções? O que eu vou ressaltar, né, algo que eu já falei, mas eu acho muito importante reforçar essa questão. Seja um pouco mais bondoso com você próprio. Faça essa avaliação daquilo que foi legal, daquilo que não foi, mas como eu disse, dentro da sua realidade, dentro do contexto como um todo, e se organize para o próximo ano. Pense nas suas metas de forma a ser realistas, alcançáveis e dentro, como eu disse, das suas possibilidades. Vanessa, eu quero aproveitar aqui para te agradecer todo esse ano e que hoje é uma véspera de um dia muito especial, que é a véspera do dia do seu aniversário. Sim. Né? A gente estava conversando sobre, eu desejo para você vida, muita vida nos seus dias, muita diversão,
Muita alegria, muito discernimento, porque você é uma pessoa muito engraçada, você é uma pessoa feliz por natureza, e que Deus te conserve assim, Amém. Sabe? Essa pessoa pra cima, pro alto e avante. Amém, Leide, muito obrigada pelo carinho, sou uma pessoa que adora fazer aniversário, o dia do meu aniversário eu brinco, pra mim podia ser feriado. Porque aí entra do que a gente até falou hoje, não é? Da gente se colocar aí como prioridade e da gente ter um carinho por nós mesmos. Então, o dia do meu aniversário, pra mim, é extremamente importante. Vou passar fazendo o que eu amo. Pilates, academia, trabalho e tá tudo certo. Quem quiser mandar presentes, pode procurar no seu endereço, né? Ela merece muita coisa boa, mas eu desejo tudo de bom pra você mesmo. Agradeço de coração e o que a gente mais precisa é isso pra mim também, vida e saúde. Atenção, pacientes da Vanessa, aniversário dela nessa terça-feira, tá bom? A gente, assim, eu em nome dela, porque ela é muito humilde e simples, eu aceito presentes, né, pra você levar pra ela, tá bom? Mas é uma brincadeira, né, Vanessa? Sim. Eu sei que você gosta de presentear também, você é uma pessoa muito agradável. Mas muito obrigada, então, por mais uma participação conosco aqui na Módulo FM, no Saúde Mental e Psicologia. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.